vídeo tem o objetivo de mostrar o protocolo NetFlow. Então a ideia aqui é fazer uma passagem sobre o que é o NetFlow, né? Os conceitos básicos, o funcionamento e os componentes que fazem parte para, para fazer o funcionamento do protocolo, os cenários de aplicação, depois vamos ver questões de limitações, as melhores práticas para colocar em aplicação e, por final, as referências. Então, inicialmente, o que é o NetFlow? O NetFlow é um protocolo aberto, inicialmente desenvolvido pela empresa Cisco Systems, em 1996. Então, o objetivo principal é permitir análise de tráfego IP em tempo real, e não é bem em tempo real, certo? A gente vai ver, por meio da coleta e análise dos fluxos de rede. Então, a versão mais comum é a 5, já existe a versão 9, que aí tem diversas melhorias, principalmente a questão do suporte IPv6. Existe o protocolo IPFix, certo? Que vem a ser Internet Protocol Flow Information Export, que na verdade é uma evolução do NetFlow. Ele nasceu já aberto, um protocolo aberto, disponível então para qualquer um usar. E ele é considerado a versão 10 do NetFlow. Então é uma evolução da versão 9 e a partir de agora, então, já não está na mão da Cisco, vamos dizer assim. A Cisco tem a propriedade do protocolo, mas tornou ele aberto, então para outros fabricantes poderem usar. E esse outro IPFix já não é o caso. É um protocolo aberto, que nem qualquer outro protocolo definido em RFC, certo? E utiliza o protocolo UDP na camada de transporte para transmissão das coletas. Vamos ver o que são essas coletas. E a porta de comunicação é variável, certo? Isso é definido no momento que a gente gera o probe, ou seja, a gente gera para onde a gente vai mandar as coletas. E a gente usa uma porta, e essa porta aí, por padrão, é 2055. Então esse protocolo permite, basicamente, monitoramento de largura de banda. A partir disso, a detecção de anomalias de tráfego de rede. Análise forense do tráfego, então a gente consegue, historicamente, analisar informações com uma clareza e um objetivo muito maior que somente analisar bits por segundo. Só bytes, a gente vai analisar endereços, a gente vai analisar portas, certo? A contabilização do uso de rede, então se consegue fazer a partir de endereços, por exemplo, de um cliente, um prefixo de rede, fazer uma distinção disso. E a identificação de aplicações e hosts que fazem uso da rede. Então veja que o foco é diferente. Né? Tu está pensando assim, isso aí é um monitoramento tipo que se faz com MRTG, Observium, que aparece lá no gráfico dos ABICs. Não, não é bem isso, certo? É um pouco mais que isso aí. Então as versões do protocolo. Então a versão 5, que é a versão mais comum, que é disponível em roteadores e suítes, e também em sistemas operacionais diversos, Linux, macOS, FreeBSD. Não tem suporte para IPv6, né? Nem a parte de informações da camada 2, ou seja, informações sobre identificações de VLANs, de endereços físicos. Na versão 9, as melhorias foram basicamente o suporte a IPv6 e as questões de desempenho, né? Mas basicamente que fica mais claro é as informações da camada de enlace de dados. O IPFix versão 10, então, como eu já comentado, já é criado com um protocolo aberto. As RFCs que definem ele é 7011, 7012. Então, por ser um protocolo já mais recente, os fabricantes ainda não adotaram ele largamente, certo? Então, mas é o futuro aí desse protocolo. Então, o que é um fluxo de rede? Está se falando aqui de NetFlow, mas o que é o fluxo? O fluxo basicamente é uma sequência de pacotes enviados entre dois hosts. Eles compartilham as mesmas propriedades. Então, é a mesma coisa que eu fazer uma conexão TCP. Pode-se entender dessa forma, mas ele funciona para UDP também, funciona para ICMP também, certo? Então, como é que ele se baseia? Na verdade, tem vários componentes desse fluxo aí. Endereço IP de origem, endereço IP de destino, porta de origem na camada de transporte, porta de destino na camada de transporte, a classe, ou seja, a marcação do pacote, isso é um campo do cabeçalho IP, o
próprio protocolo da camada de transporte, então se é UDP, TCP e CMP, apesar de CMP aparecer como um protocolo, né, no campo do cabeçalho do protocolo IP, na verdade ele não é bem da camada de transporte, ok? E a interface de origem, a interface de rede de origem. Então, a gente vai perceber depois que a gente ativa as coletas de tráfego por interface, ok? Aqui tem um exemplo de uma captura no Wireshark de um fluxo. Então, isso aqui está sendo gerado de um host. Então, já percebam aqui que aparece o endereço de origem, o endereço de destino, o próximo salto, a interface de entrada, a interface de saída, o número de pacotes que compõem esse fluxo aqui, o número de octetos, a duração, então quanto durou essa troca de dados aqui, a porta de origem, porta de destino, se tem alguma forma aqui de fazer enxerto nos pacotes, eles têm um número menor do que o permitido, as flags, caso for TCP, aqui não é TCP, né, é UDP, então as flags ficam zeradas, se tem marcação do pacote, aqui não tem, aqui é a identificação do AS, do sistema autônomo, aqui são as máscaras da rede, quando se pega mais de um host, certo? Então poderia ser uma VLAN inteira aqui, poderia ser um prefixo inteiro. Quando é barra 32, na verdade está se reportando a hosts, né? Aqui não é bem isso, porque aqui é um grupo multicast, mas é considerado no barra 32. Existe uma variação do NetFlow, porque muitos vão estar se perguntando assim, pô, mas aí no meu equipamento aqui não aparece NetFlow, aparece S-Flow. O que é o S-Flow, certo? Ele vem de Sampled Flow. Então ele é um protocolo similar ao NetFlow, não é igual. Okay? A ideia dele é o seguinte, a ideia dele é usar uma forma otimizada. Então o que ele faz? Ele, na verdade, ele faz amostras de pacotes e a partir dessas amostras de pacotes, ele envia os fluxos e aí é muito parecido com o NetFlow. O detalhe é que o S-Flow ele é um consórcio de empresas, certo? Que para fugir da Cisco, vamos dizer assim, esses caras criaram o S-Flow. E vocês vão encontrar provavelmente o S-Flow em equipamentos como roteadores, switches. Então, um processo similar de coleta. Os coletores de NetFlow normalmente são compatíveis com o S-Flow. Nativamente, né, desde o início do projeto, aí, o S-Flow prevê monitoramento das camadas de 2 a camada 7. Então já envolvia a questão da camada 2, de endereço físico e VLANs, que é uma capacidade que foi adicionada ao NetFlow versão 9. Então aqui o endereço do consórcio S-Flow, interessante. Existem, né, os coletores, existem lá também os probes, certo? São gratuitos para fazer uso. Então essa amostragem de pacotes, qual é a ideia? A ideia é atingir links de grande capacidade. Coisa que a gente vai ver que no NetFlow é problemática. Por quê? Porque a questão de exportar fluxos inteiros, vamos dizer assim, consome CPU e consome memória dos equipamentos. Então vamos pensar, tu tens um roteador, um switch na tua rede e aí tu vai agregar mais carga nele para fazer monitoramento. Então o S-Flow teve esse pensamento então de tu vai perder um pouco, certo? Porque tu vai fazer a amostra, então tu vai perder um pouco a questão da integridade, vamos pensar assim, do monitoramento, mas em prol de conseguir fazer isso em links de muito maior capacidade. Outra coisa é que os pacotes S-Flow eles são continuamente enviados em tempo real. O S-Flow, o NetFlow, ele usa um conceito de temporizadores. Então ele faz um cache, ele armazena os fluxos e aí ele manda isso a partir de algum tempo pré-determinado. Então pode ser 30 segundos, pode ser até 5 minutos. Então ele armazena todos os fluxos, ele vê o tempo de término do fluxo e aí exporta isso. Então tu não vai ter exatamente o tempo que tu vai ver num gráfico, por exemplo, em tempo real. Então a questão da visibilidade da rede, o S-Flow permite fazer isso. Melhor que o NetFlow. Tá? Então o padrão aqui da indústria para dispositivos, para appliances, normalmente vocês vão encontrar S-Flow. Certo? Então qual é o funcionamento básico do NetFlow? Basicamente são 3 componentes. Normalmente esses 2 componentes aqui, coletor e analisador, normalmente eles são integrados, certo? Mas basicamente tu vais ter um exportador de fluxos,
esse fica na ponta, então vai ficar no teu roteador, no teu switch, no teu servidor Linux, servidor Windows. Esse cara vai, digamos assim, ele vai coletar os fluxos e vai enviar para esse coletor. Então ele vai pegar isso numa interface, vai exportar, então ele vai monitorar uma interface, vai exportar isso, o coletor vai receber isso, vai pré-processar e o analisador vai, a partir de filtros, a partir de gráficos, geração de alertas, então vai poder fazer essa análise. E existem vários plugins, existem várias ferramentas comerciais que trabalham com isso, que podem gerar alertas já pré-definidos, né? E ferramentas abertas aí, muitas vezes a gente tem que criar isso. Então esses probes aí, esses caras que coletam, que fazem o monitoramento, existem para Linux, para Windows. E no caso de equipamentos, isso não é muito comum. Então vocês não vão encontrar isso em switches digamos assim, de entrada, né? Nas linhas de entrada, os switches de acesso, de distribuição, são raros. Vocês vão encontrar muito mais em switches core, né? Em switches de grande porte. Em relação a sistemas operacionais, aí não tem problema nenhum, é software, né? Bastaria vocês instalarem um agente aí. Depois eu vou mostrar quais estão disponíveis para Linux e para Windows. Então, uma pergunta assim básica, tá, mas vem cá, legal, mas qual é a diferença disso para o monitoramento, por exemplo, por SNMP, tal como é usado no MRTG? Então, o que faz o MRTG? Como é que ele se baseia nos seus gráficos? Ele faz coleta de bytes nas interfaces. Então, ele coleta quantidade de bytes por segundo numa interface, que entram, que saem. Não só isso, né? Questão de erros também da interface, questão de tamanhos de pacote. Mas o mais básico é isso, é mostrar volume, então, largura de banda numa interface. O que faz o NetFlow? Ele faz isso também. Só que, além de ter simplesmente um tráfego ali, tu vai ter informações sobre esse tráfego. Então, imagina se vocês pudessem clicar naquele gráfico ali e poder ver outras informações. Então, imagine vocês possam clicar aqui nesse tráfego de 200 MB que aconteceu às 6 da manhã aqui, entre 3 e 6 da manhã, desculpe, entre 5 e 6 da manhã, e vocês fazerem, por exemplo, isso aqui. Saber, por exemplo, qual IP, com quantos fluxos, quantos bytes, ele se comunicou com quem, em qual porta. Então, tu tem vários filtros que podem ser aplicados, certo? E tem vários outros mecanismos. Esse cara aqui que eu estou mostrando é o NF100, mas vários dos coletores, analisadores possuem essas mesmas funcionalidades, certo? Então, tu consegue ter muito mais informações sobre aquele tráfego ali, certo? Então, aquela questão de analisar historicamente, fazer uma análise forense vem daí. Tá, mas quem fez isso, certo? Quem foi? Tu vai olhar em log de servidor? Não, tu vai olhar aqui, tu vai ver o IP, certo? Exatamente do cara, é a porta, o que aconteceu, que hora foi, volume de bytes, certo? Então, implementações para sistemas operacionais, certo? O que se tem, basicamente? Esses caras são disponíveis, isso aí, de forma universal, certo? No caso do Linux, o fprobe e o softflow-d. Qual é a diferença básica? Que o fprobe só tem a versão 5, só tem até a versão 5 do NetFlow. Então, não funciona com IPv6, por exemplo. Ele tem uma versão 7, certo? Uma versão 7, que é uma versão que algumas coisas de camada 2 funcionam, ok? O SoftFlow, ele já tem a versão 9. SoftFlow D, ele já tem a versão 9 do NetFlow. Então, tem muito mais informações ali do IPv6. Isso para Linux. No caso do Windows, tem esse cara aqui, Flow Track Exporter. Não são muitas opções que tem para Windows gratuitas, certo? Mas esse cara aqui funciona muito bem. Então, ele é baseado na biblioteca WinPcap, que é usado pelo Wireshark. Basta tu apontar isso para um coletor e ele sai funcionando, certo? Os coletores, então, os collectors, eu vou mostrar para vocês o NF100. Existem outros vários aqui para Linux, certo? No caso de Windows, existem alguns gratuitos que são limitados por tempo, coisa do tipo assim. Esse aqui é um caso, SolarWinds Real-Time NetFlow Analyzer. Mas é legal para dar uma visualizada, certo? Para vocês poderem entender o conceito. Ativação de dispositivos. Vou mostrar dois casos aqui. Certo? Então, esse aqui, por exemplo, num Cisco iOS, para exportar os fluxos de uma interface para o coletor que tem esse IP aqui, 2541,
na porta 996. Então, vai se escolher uma interface aqui, uma porta, no caso de um switch, certo? No caso de um roteador, uma interface, e vai se exportar a versão, nesse caso aqui tinha a versão 5, e vai dizer que vai se exportar esses fluxos aqui para esse IP nessa porta. Então, o coletor vai ter que ter digamos, uma captura nessa porta aqui, e ele vai saber que então esse roteador ou esse switch está enviando os fluxos. Aqui tem o exemplo de um MikroTik Router OS. Então, para exportar os fluxos de todas as interfaces. Isso pode ser ativado por interface, ok? Para o coletor de IP 9268.241, na porta 9998, está aqui. Então, se ativa o Traffic Flow, set enable yes, e faz um add address e bota o coletor. Então, todos a forma de enviar para os coletores passa por isso. Colocar o IP e uma porta, e vai ser usado o UDP aqui, certo? Então, caso tenha que abrir firewall, é UDP. Então, no cenário de aplicação aqui, pessoal, a ideia, vou mostrar algumas variações, tá? Então, vou pegar o primeiro caso aqui. O coletor, nesse caso, instalado o NF100, que depois eu vou demonstrar para vocês aqui. Esse cara é o responsável por receber, a partir dos probes, que são configurados dependendo do sistema operacional de cada dispositivo. Então, esses caras vão ficar constantemente enviando informações sobre o tráfego de rede em formato de fluxo, né? Nós já vimos ali como funciona. Esse cara aqui vai ter processos rodando que coletam essas informações. Qual é a diferença desse probe para esse e para esse? Vocês vão usar portas diferentes, certo? Então, esse cara aqui vai ter uma porta, digamos, sei lá, 9911. Esse cara aqui vai usar a porta 9912. Esse aqui 9913. E aqui tu vais configurar no coletor para cada uma dessas portas um receptor, vamos dizer assim. Ele vai ficar recebendo, como se fosse um serviço aqui, vai ficar recebendo constantemente essas informações. Depois, claro, ao receber as informações, isso aqui é armazenado em disco, certo? Então, o armazenamento aqui, o HD aqui, certo? Onde vai ficar o armazenamento, ele tende a ficar um volume gigante. Isso depende do tempo, certo? Então, o tempo aqui é proporcional ao armazenamento. Eu quero armazenar os meus fluxos por 1 ano. Bom, se tu tiver um volume grande de fluxos, talvez tu tenha que ter na casa dos terabytes de armazenamento. Não, eu vou manter 30 dias apenas e eu tenho 2 servidores. Bom, vai durar, sei lá, tu vai ter em 5 anos 100 GB, ok? Então, tudo é proporcional à questão do tempo e da quantidade, obviamente, de probes, né? Então, são duas coisas, dois fatores aí que vocês têm que cuidar para poder fazer um planejamento da capacidade que vocês precisam aí para poder fazer uso desse tipo de serviço. Bom, então, qual é o outro cenário que tem aqui, importante? Quando tu faz a configuração desse probe, tu tem que definir qual é a interface. Então, esse caso aqui, essa interface de rede é que está sendo monitorada. No caso de um roteador, eu tenho 2 interfaces. Então, eu quero ter o fluxo da interface que pega a rede interna e também da rede externa. Então, tu vai ter aqui 2 fluxos, certo? Tu vai ter vezes 2. Então, se tu for usar portas aqui, tu vai ter uma porta para essa interface, sei lá, vou botar aqui 9988, e para essa aqui, 9989. Certo? Então, por que isso? Porque nem todo o tráfego aqui dessa interface vai ser realmente o mesmo daqui. Certo? Pode estar sofrendo aqui um ataque qualquer, teu firewall bloqueia aqui e tu nunca vai enxergar ele aqui desse lado. Beleza? Por último aqui, pessoal, esse caso aqui é interessante. Eu chamei de Mirror Probe, tá? Inventei esse nome aí. Mas imagine um caso, vou pegar um caso do Windows aqui.
Bah, eu não tenho como instalar um probe aqui, certo? Por quê? Porque não é permitido, a política da empresa não permite, ou é algo temporário, eu não quero alterar aqui, fazer alguma coisa desse cara. Eu posso pegar essa porta aqui, certo? Então, vou mostrar dois casos onde é usado esse mirror probe. Essa porta aqui do switch, digamos que seja a porta 2, certo? Eu vou espelhar ela aqui na porta. Deixa eu ver quantos tem aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 9 isso? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Aqui na porta 16, tá? Eu vou espelhar o tráfego da porta 2 na porta 16. E aqui eu vou botar um Linux. Então eu tenho duas interfaces, ok? Uma vai ficar aqui recebendo todo o tráfego que essa aqui receber. Isso é um espelhamento. Eu coloco aqui um probe nesse Linux e aí eu mando esse cara exporta os fluxos para cá. Então, na verdade, eu não estou exportando os fluxos originados dessa máquina, estou exportando os fluxos originados dessa aqui. E isso vale também, por exemplo, para esse caso. Ó. Pá, esse meu roteador aqui está sobrecarregado. Não tenho como fazer isso. Eu não tenho como botar um probe nele aqui. Tem um problema de CPU aqui, de memória, não tenho condições. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar essa interface aqui, por exemplo, espelhar nessa aqui, fazer um filtro nesse probe aqui, não preciso botar uma outra máquina, certo? Eu posso fazer um filtro, é possível fazer. Faço um filtro aqui. Ou coloco uma terceira interface aqui, não sei, como quiser. E aí sim, eu jogo para esse cara aqui. Então, na verdade, eu estaria fazendo o espelhamento dessa porta aqui e eu consigo jogar os fluxos para cá. E eu não altero, vejam só, eu não altero nada aqui. Eu não mexo aqui, não instalo nada aqui. Mesmo caso aqui, certo? Tranquilo? Então, são cenários onde tu não tens condições de instalar um probe, não está disponível no dispositivo. Ok? Bom. Limitações, então. Antes de a gente fazer uma demonstração rápida ali. Limitações. Primeiro, isso que eu tinha comentado agora. O uso de memória e processamento. Então, tu vais causar um uso de recursos nos dispositivos. Isso é, digamos assim, tem pouco impacto em servidores, certo? Mas em equipamentos, dependendo do caso, pode ter um impacto grande. E aí pode-se usar, então, um espelhamento ali de porta. Existe um consumo de banda também. Então, esse valor aqui é um valor estimado, certo? Então, imagine esse caso. Eu estou monitorando uma interface de 1 gigabit. Consumiria 50 mega para ficar mandando esses fluxos de monitoramento aí para o coletor. Isso é estimado, ok? Vai depender realmente, eu não vou usar pleno 1 GB, não vai ficar grudado a 1 GB, vamos pensar, certo? Mas é mais ou menos essa ideia. Então a gente tem que já colocar lá na planilha lá que isso aqui pode ser um impacto depois. A forma de exportação dos fluxos não é em tempo real. Então, o que é tempo real? Apareceu um pacote na porta do roteador e automaticamente eu vou olhar no meu coletor e está lá. Não vai acontecer, certo? Isso aí pode causar problemas se tu está fazendo uma análise em tempo real, ok? Tu precisas disso. Aí podes usar o S-Flow, por exemplo. E outra coisa também importante é que os fluxos eles são normalmente enviados em amostras. O que é uma amostra? Eu não mando, por exemplo, cada fluxo para o coletor. Geralmente se trabalha de 1 para 10, certo? Aqui está 1 para 10, botei 1 para 100, ok? Mas pode ser de 1 para 100, 1 para 10, 1 para 25. Por que isso aí? Porque tu vai diminuir o consumo de recursos da tua máquina, vai diminuir o armazenamento lá no teu coletor e tu vai conseguir ter uma noção boa da rede mesmo assim. Certo? Vai passar alguma coisa? Pô, pode passar. Vai passar aqui nesse caso um número considerável de 1 para 100.
Mas tu está tratando de redes que tem, às vezes, milhões de fluxos simultâneos. Ok? Então é algo para se avaliar. Aqui é muito mais como atenção aqui dessa solução, beleza? Em relação a melhores práticas. Então, primeira delas, isso é uma coisa pessoal, experiência minha, tá? Usar um servidor dedicado para ser coletor. Vou pegar uma máquina que eu já tenho um monte de coisa aqui, eu tenho o meu sistema de gerenciamento da rede, eu, sei lá, tenho o meu sistema de ticket e vou botar mais esse cara. Não aconselho a fazer. Por quê? Porque gera um volume considerável de dados. Nem tanto questão de processamento, certo? Questão de volume. Então, tudo isso aqui, obviamente, depende do contexto, certo? Depende do contexto, é uma coisa que você tem que avaliar. Quanto tempo vocês querem armazenar, qual é o volume de fluxo que vocês vão ter. Então, essas são as coisas que vocês têm que levar em consideração. Outra, avaliar o impacto no consumo de recursos de hardware. Então, que legal, tem um NetFlow lá no meu roteador. Eu vou ativar. Então, olhem isso aqui, certo? Daqui a pouco, isso aqui vai ser o diferencial. Se vocês usarem amostragens menores, certo? Ou seja, uma proporção menor, vocês vão ter mais consumo. Uma proporção maior, menos consumo de CPU, certo? Em contrapartida, vocês vão ter uma acurácia menor dos fluxos que passaram na rede de vocês. Então, avaliem isso também. Esse caso aqui, que eu tinha comentado e reitero, é muito importante. Vocês podem usar o espelhamento de portas. E aí vocês tiram a carga, por exemplo, lá do roteador de vocês e colocam num Linux dedicado para isso. Uma VM pode ser. E esse cara fica fazendo o papel só de probe. Esse cara fica recebendo o espelhamento da porta, cria os fluxos e manda para o coletor. Então agora eu vou mostrar essa solução aqui, o NF100. Aqui está o link desse cara. Tem as instruções no site de fazer ativação aí para CentOS, para Debian. É bem simplesinho, ele é baseado em PHP, a interface. E para fazer a captura das coletas, ele usa o NFCap e o NFDump, que são ferramentas independentes do NF100. O NF100, na verdade, usa esses caras aqui. Esses caras são os responsáveis por coletar. Certo? Esse cara aqui que fica escutando nas portas lá, o DP, eles recebem os fluxos. E esse PHP aqui, na verdade, que é o NF100, faz os gráficos, permite vocês fazerem, por exemplo, perfis, usarem filtros, mas ele está chamando por baixo esses caras aqui, e isso aqui vai aparecer, certo? Vocês vão ver agora aqui então. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro a interface do NF100. Eu já deixei alguns fluxos aqui em captura, certo? Então vocês vão ter aqui basicamente o que ele chama de home aqui. Então esse profile que ele tem aqui, o live, é o principal. Então todas as coletas vão cair aqui primeiro, certo? Depois tem a opção aqui de gráficos. E aqui tem os gráficos por flow por segundo, certo? E aqui vocês vão encontrar períodos, certo? Vocês estão vendo que está por semana, certo? Está por mês. Aqui depois tem os pacotes, quantidade de pacotes. Aqui tem tráfego de rede, certo? Depois, em detalhes, a gente consegue fazer análise mesmo de tráfego. Então, vou voltar aqui depois, certo? Vou mostrar geralmente aqui o que tem, certo? Aqui eu posso gerar alertas, então pode criar alertas baseado em algumas condições. Não é tão bom isso aqui, certo? Mas é possível fazer. Melhor integrar aí com um Zabbix, um Nagios, um Elasticsearch com Kibana, certo?
As ferramentas comerciais têm isso aqui bem melhor desenvolvido, tá? Que mais? Aqui a gente pode criar esses perfis, certo? A gente pode criar filtros, fazer filtragem já para captura. Então, o que está aparecendo aqui? Todos esses caras aqui são probes, certo? Todos esses caras aqui já estão mandando os fluxos para cá, certo? Então, a gente consegue, a partir deles, fazer, por exemplo, um filtro. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, que eu não quero que venha qualquer coisa de lá. Eu quero que venha só, por exemplo, aqui a porta 80. Ó. Eu posso editar aqui e botar... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu acho que ele não vai deixar eu fazer aqui, certo? Vou ter que apagar e fazer de novo, mas tá bem. Tem duas formas de fazer isso aqui. E aqui tem plugins, certo? Então tem um plugin aqui padrão. Sei que não funcionou aqui o gráfico, deve ser com uma bobagem de permissões, tá? Mas aqui tu já começa a ver interessante, ó. Tu já tem estatísticas das portas mais usadas, certo? Aqui apareceria um gráfico, ok? Então vou desenhar o gráfico aqui, tá? Muito bem, então vou mostrar aqui, para não tomar muito tempo, certo? Depois é interessante vocês instalarem essa ferramenta, vou mostrar o processo de como é que os fluxos estão chegando aqui. Então, isso aqui é a parte final da história. Ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, o que são esses fluxos aqui? O que está acontecendo na rede aqui? Não sei, certo? Ó, é um tráfego UDP, TCP, tá? Mas o que está rolando? Eu consigo marcar esses caras aqui e fazer o seguinte, ó. Ah, desculpa, peguei errado aqui. 26. Pera aí. Aí. Aqui, certo? Então aqui embaixo, ó, eu posso pegar um single time slot, posso usar depois períodos de tempo aqui. Eu peguei exatamente o momento, ó. Eu peguei um momento que são, na verdade, exatamente às 21h40. Eu posso fazer um determinado período. Ó, então eu vou arrastar aqui. Eu peguei um período maior. Peguei daqui das 21h40 às 22h25. Se eu for olhar agora aqui embaixo, eu já vou ver o seguinte, ó. Eu consigo saber pelas interfaces, ó, quanto de tráfego e o que protocolo foi trafegado, quantidade de pacotes por segundo, quantidade de fluxos. Então estou vendo aqui, ó, que esse cara, por exemplo, nesse período aqui teve uma média de 10 mega. Esse aqui teve de 11. Tá, isso aqui eu vejo no MRTG. A graça está aqui, ó, descendo. O que aconteceu? Ó, eu cliquei em Process aqui. O que aconteceu? Ó? Olha, esse cara aqui teve, por exemplo, 2.203 fluxos, 19.710 pacotes, 10 megabytes, 10 megabytes de dados, tá? Tá, mas também não quer dizer muita coisa isso aqui. Aí a gente vai para cá, ó. Eu posso fazer o seguinte. Quero listar os fluxos bidirecionais. Olha o que vai aparecer aqui agora. Eu tenho, por exemplo, ó, eu sei que esse cara aqui se comunicou com esse IP na porta 80, a partir dessa porta aqui, teve tantos pacotes. Então, tu consegue ver exatamente o que aconteceu. A duração do tempo. E aí tem várias outras formas aqui. Ó, vocês podem, por exemplo, eu não quero bidirecional, eu quero por porta de destino. Vamos ver o que acontece aqui. Tá aqui, ó. Eu estou vendo o tráfego por porta de destino aqui. Então eu consigo ter uma visão bem diferente do que simplesmente ver um gráfico
como é o caso do MRTG, tá, deu 200 mega. 200 mega do quê? Quem? Para quem, certo? Bom, mostrar rapidamente aqui como é que funciona num Linux, certo? Então, olha só. Aqui tem um exemplo ó, de como seria a disponibilização dos fluxos. Bem simples. Qual é a interface a ser usada? Qual é o IP do coletor? E qual é a porta que vai ser enviado para o coletor? Isso usando o fprobe. Aqui com SoftFlow-D, tem a versão 9 no NetFlow. Mesma coisa. Qual é a interface? E aqui, tu estás enviando para esse coletor nessa porta. O NF100, como é que é a configuração dele para entender essa questão dessas portas aqui? Ó? É assim. Também bem fácil de ver. Ó. Vamos pegar esse caso aqui. Ó, aqui passou. Ó. Isso aqui é um exemplo. Certo? Eu boto um nome que eu quero aqui, qualquer. Defino qual é a porta que esse cara aqui vai mandar. Veja que eu não tenho nenhum IP aqui, posso ter esse tipo de coisa. Qual é a cor do gráfico que vai aparecer lá na interface do NF100 e qual é o tipo aqui. O tipo pode ser SFlow ou NetFlow, né? NF100 tem os dois. O que vai mudar para as outras interfaces? Eu tenho que usar uma porta diferente, a cor também, para ficar mais organizado, e é isso aí. E aqui eu vou, então, aumentando esses meus probes aí. E a partir daí eu começo, então, a visualizar esses caras. Então, digamos que a parte administrativa disso aqui é bem simples. Esse é o princípio de quase todos os coletores. Na verdade, todos eles têm que ter esse princípio. Eles recebem um tráfego UDP numa determinada porta e ele sabe que essa porta, então, quer dizer que é esse cara aqui. Mas a gente faz isso. A gente define que é essa porta aí, tá? No caso do Windows, vou mostrar um exemplo aqui. A instalação é bem simples, ele é um serviço. Esse aqui é o Flow Track Flow Export. Aqui está as propriedades dele, então não tem muito, define um serviço e é isso aí, tá? Não tem muito mistério. A configuração ela é feita num arquivo texto e ela, ao se instalar nessa aplicação, vocês fazem isso. Então tá aqui, ó. Mesma coisa. Vai se definir aqui qual é a versão. Aqui, no caso do Windows, isso aqui é a identificação da interface. Qual é a interface de rede que está fazendo isso? E aqui qual é a porta do coletor. Também bem básico. A partir daí, envia para o NF100 e começam as coletas. Certo? Então, as coletas estão acontecendo aqui e vão continuar até se definir como quiser. Aqui existe no perfil como criar perfis. Então, olha só que interessante. Ó. Digamos que eu vá pegar, vou criar um perfil aqui. Então, vou editar ele aqui, botar uma descrição. Vou chamar esse cara aqui de teste, por exemplo. Ok. Veja aqui qual é o tamanho que eu quero que ele fique. E qual é o tempo que eu quero que ele expire, certo? Nunca. Só que ele nunca vai passar de 5 GB. O que vai acontecer? Quando ele bater em 5 GB, ele vai começar a apagar as informações anteriores. Tu tens a opção aqui de vir e definir uma data, certo? Onde tu quer que isso aqui termine. Depois tem os canais, certo? Então esses caras aqui são os probes originais, ó. Certo? São os probes originais. Vamos ver que estão todos aqui. Então a gente pode fazer a partir desses caras o seguinte.
A gente pode definir aqui as interfaces. A gente pode, por exemplo, eu entrei errado aqui. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Tá. Ó, aqui eu já criei um. Definir tráfego porta 80. Definir aqui que vai ficar 60 dias. O tamanho máximo é 10 GB. Estou usando essa interface aqui. Então, esse probe aqui. E eu estou fazendo esse filtro. Então, o que ele vai me gerar desse gráfico? Vai me gerar apenas quando tiver esse filtro aqui atingido. E aí ele vai fazer um gráfico similar. Então, se eu acionar aqui HTTP, a partir de agora esses gráficos aqui são relacionados a esse perfil. Vamos ver se eu acho aqui. Ó, eu não tenho nada agora aqui. Eu vou pegar um ano para trás. Vamos ver se tem alguma coisa. Também não tem nada. Ó. Mas aqui eu poderia ter, claro, depende de qual é o armazenamento que eu tenho. Eu poderia ter um ano para trás, certo? De informações sobre a rede. Aqui ficou fora do time frame, né? Porque eu não tenho dados ali. Então esse live aqui é o padrãozão. Tranquilo? Então assim, ó, o intuito aqui é que vocês possam explorar o NetFlow. Ele é fundamental para a administração de redes. É fundamental para saber o que está acontecendo. Olhar gráficos de tráfego é importante, mas tu saberes o que é aquele gráfico, o que está acontecendo ali, só o NetFlow vai conseguir fazer. Fora isso, tu vai ter que analisar logs de servidor, analisar interface de servidores, coisas desse tipo.